Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Bersot e você está trilhando os caminhos do imaginário. Hoje vamos iniciar uma pequena playlist sobre um indiano que se converteu à teosofia. E, a meu ver, trata-se de um caso único pelo seu desfecho trágico. Deixe-me conduzi-lo ao mundo surpreendente, imaginativo e, de certo modo, dramático de Damodar Mavalankar. Damodar Mavalankar, guardando as devidas proporções, nós podemos fazer um comparativo entre ele e São Francisco de Assis. Apesar dos mais de 6 séculos de distância entre eles, há muitas semelhanças. Por exemplo, ambos nasceram em famílias abastadas, famílias ricas. Ambos tiveram uma infância e uma adolescência com tudo de melhor que poderiam ter. Tudo de melhor que poderiam ter. Ambos vão rejeitar essa família, vão rejeitar tudo isso que o dinheiro pode trazer, todo o conforto que o dinheiro pode trazer, e vão se envolver integralmente com as suas fés. Ambos vão manter um contato direto com a divindade. Ambos vão desvalorizar, não vão dar muita bola para a sua vida sexual. O Damodar vai morrer muito jovem, mais jovem que o São Francisco de Assis. Uma diferença entre eles, nós poderíamos apontar, é que o São Francisco de Assis não tinha muito interesse na atividade intelectual. O Damodar, sim. Ele escreveu muitas cartas, muitos ensaios, escreveu livros. Então era um sujeito muito preocupado com o mundo sobrenatural, mas não somente de uma forma ali apenas puritana, né, apenas devocional. Ele tentava traduzir isso em palavras. Então ele fazia toda uma discussão intelectual sobre esse processo religioso que estava imerso, né? Então, mas mesmo assim são algumas semelhanças. Francisco de Assis se transforma em São Francisco de Assis, e o Damodar, nós podemos dizer que ele é um santo teosófico. Ele vai se transformar em algo bem próximo disso. Damodar nasceu em 1857 numa família de brahmanes, uma família muito rica. Desde cedo ele vai desfrutar de uma excelente educação, vai estudar em escolas inglesas, vai aprender o hinduísmo, a religião da sua família, e vai ter uma infância e adolescência cercado de bastante conforto. Mas era um rapaz, um garoto muito imaginativo, muito fantasioso, né? Inteligente, com certeza. E ele conta que adoeceu quando era garoto, uma doença muito severa, uma doença muito grave. Os médicos não conseguiam achar a cura para a sua doença, e ele já estava desenganado, digamos assim. Quando então ele tem uma visão e aparece um homem sábio, e esse homem vai lhe dizer o nome do preparado que ele deve usar para ficar curado. E será dessa maneira que ele irá retornar ao mundo dos saudáveis novamente. Esse mesmo homem
vai lhe aparecer outras vezes, salvando-o de situações perigosas. Um pouquinho antes dele fazer 18 anos, ele vai entrar na sede da Sociedade Teosófica, lá na Índia. Ele olha para a parede, e quando ele olha para a parede, ele vê um retrato. O retrato do homem que o havia salvado várias vezes. Era o mestre Kuthumi, que ele então vai ter a confirmação que é o seu verdadeiro guru, que é o seu mestre, né? E ele, a partir daquele momento, passa a ser um chela, um aprendiz, um discípulo do mestre Kuthumi. Um pouquinho antes dele fazer 18 anos, ele vai ler Isis Sem Véu, da Madame Blavatsky. E ele vai ficar impressionadíssimo, né? Impressionadíssimo. A Madame Blavatsky valorizava muito a religiosidade oriental, muito o hinduísmo, o budismo, né? E chegou lá um casal de ocidentais valorizando a cultura indiana. O Damodar, claro, se encanta com a Madame Blavatsky e o Coronel Walker, né? Então ele lê Isis Sem Véu, porque ele já havia escutado o burburinho que estavam chegando uns ocidentais que iam fundar ali algo, queriam fundar algo que seria a Sociedade Teosófica. Então ele lê Isis Sem Véu, se encanta com Isis Sem Véu, com a obra, e se encanta mais ainda com a escritora, com a Madame Blavatsky. E ele vai procurar, logo que eles chegam, meses depois que a Madame Blavatsky e o Coronel Walker chegam lá na Índia, serão procurados pelo Damodar. Para a teosofia, era muito importante que o Damodar permanecesse na teosofia. Então ele é um rapaz jovem, com todo o vigor e todas as fantasias que a juventude traz, né? E rico, né? De prestígio, né? Então, tanto a Madame Blavatsky quanto o Coronel Walker vão ficar extremamente animados, contentes com essa chegada de Damodar, porque ele vai abrir o caminho para a chegada de outros, né? Estão lidando ali com a elite indiana, né? Então, uma coisa muito boa. Então, Damodar ficou interessadíssimo na teosofia, né? Na proposta da teosofia, e a teosofia ficou muito interessada no Damodar pelos ganhos, principalmente, não somente isso, mas principalmente pelos ganhos que ela poderia ter com esse jovem, um jovem intelectual, um jovem de recursos, um jovem com status dentro da sociedade indiana. Então o Damodar ele vai ficar muito impressionado com a teosofia, mas muito mais impressionado ainda com os Mahatmas. Ele vai confessar depois que um dos seus grandes sonhos era o seguinte: era se afastar do mundo cotidiano, do mundo ordinário, e se isolar num local onde somente eles e esses homens especiais, esses homens sábios, dariam todos os ensinamentos para ele, para que ele pudesse evoluir espiritualmente. Esse era o grande barato dele. Quando ele conhece a Madame Blavatsky pessoalmente, ele enche o saco dela durante dias, durante meses, implorando que ela o colocasse em contato direto com os Mahatmas. Ele próprio, numa carta endereçada ao William George foi o presidente da Sociedade Teosófica lá nos Estados Unidos. Depois ele
rachou com a teosofia da Índia e ele segue uma carreira autônoma. Nós temos aqui no canal uma playlist sobre ele. Depois você dá uma conferida. Então ele diz para o William George, que ele acredita que a Madame Blavatsky, ela própria é o Mahatma. Ela própria é o Mahatma. Então o barato dele é querer se aproximar dos Mahatmas. Esse é o seu grande sonho. Ele próprio acreditava que a Madame Blavatsky era o Mahatma. Ele acreditava piamente nos poderes psíquicos da Madame Blavatsky. Ele acreditava que ela realmente era superpoderosa, capaz de realizar feitos prodigiosos, feitos miraculosos. Ele acreditava piamente nisso. O Damodara, então, vai se aproximando cada vez mais da teosofia e vai cada vez mais radicalizando o seu processo de imersão dentro das fantasias teosóficas. Ele, numa das viagens junto com o coronel Oct, lá pelo Sri Lanka, o Sri Lanka era antigamente chamado de Ceilão. Ele vai largar o hinduísmo e vai se converter ao budismo. A família, quando sabe, fica muito injuriada. E mais, ele havia sido dado em compromisso de casamento quando era criança, conforme uma prática cultural do país, né? Os casamentos eram arranjados pelas famílias. As coisas funcionaram assim durante séculos, né? E ele não quer saber da mulher, da sua esposa, que ele não casou ainda, digamos assim, que não havia, era uma noiva, ele não havia ainda completado todos os trâmites, mas tinha um dote. O pai da noiva havia reservado um dote extremamente generoso para ele, uma grana, e a família havia se comprometido, quer dizer, isso aí era algo que regia a sociedade na época. Eram práticas que alicerçavam a sociedade na época. E ele se recusa a casar com essa mulher, né, que havia sido escolhido para ele conforme as práticas, conforme os hábitos do seu povo, né. E ele não quer, a família ameaça então deserdá-lo, né, e vai reclamar, vai o pai, vai o tio, vão lá reclamar, o irmão dele, vão lá reclamar na teosofia, pedindo que a teosofia o mande embora, expulse-o. A teosofia, claro, não aceita, a presença da Damodara é importante ali para ela, né? E eles ficam muito injuriados, saem metendo a boca na teosofia, vão para os jornais, eles tinham uma certa influência, e eles largam a teosofia, faziam parte da teosofia, eles largam a teosofia, e Damodar cada vez mais se enfronha dentro da teosofia. Ele se muda para a sede da Sociedade Teosófica, passa a morar na sede da Sociedade Teosófica e se dedicar 24 horas por dia à Sociedade Teosófica, trabalhando para a Sociedade Teosófica. Né? Trabalhando para a Sociedade Teosófica. Então, esse processo que o Damodar passou é um processo muito similar que nós vemos até os dias de hoje, em indivíduos jovens, principalmente, adultos jovens ou jovens, que rejeitam o seu passado, toda a sua cultura, né? E entram para seitas, entram para modos de pensar restritos, né, de interpretação do mundo, uma interpretação do mundo muito singular, né, muito
excepcional que esses grupos apresentam. E Damodar diz o que todo mundo diz, que ele nunca se sentiu tão livre, que ele nunca se sentiu tão verdadeiro, que ele nunca se sentiu tão equilibrado depois que entrou para a teosofia. Esse é o discurso padrão de todos que abandonam seus laços e tentam reconstruir esses laços de acordo com uma concepção delirante do mundo. Não que a concepção anterior não fosse delirante, porque todas as concepções em graus variados têm sempre um componente delirante. Isso não tenha dúvida. Mas, em comparação, um comparativo, uma interpretação do mundo, do jeito como ele é interpretado agora e como ele era antes, há uma diferença muito grande. Óbvio que essa diferença muito grande serve para marcar um processo psíquico individual extremamente fragmentado, um processo no qual o íntimo do sujeito está extremamente desarticulado, o íntimo está em conflito, em antagonismo, né? Claro, esse processo também marca isso. Bom, o Damodar então vai cada vez mais se aprofundar dentro da teosofia, mas o barato dele, o que ele queria era conversar com os Mahatmas, era ter uma intimidade com os Mahatmas, porque ele próprio queria ser um Mahatma. Esse é o grande sonho dele. Ele queria ser um Mahatma. Esse santo moderno, esses santos teosóficos que vivem séculos, milênios, que estão aqui e se desmaterializam, se materializam acolá, esses seres especiais que levitam, que fazem os objetos se movimentarem com a força do pensamento, né? Então ele queria ter esse contato com os Mahatmas. De repente, ele vai receber uma carta do mestre Kuthumi. Ele começa a receber as cartas dos Mahatmas. As cartas são precipitadas. Ele está lá na sala, de repente ele olha, uma carta. Aí abre a carta, aquela letrinha bonita, aquela letrinha colorida, e é um Mahatma. É quem está assinando a carta? Mestre Kuthumi. Mestre Kuthumi. Ele começa a receber várias cartas. E logo, logo, ele vai estar fazendo viagem astral para conversar com os Mahatmas. E logo, logo, ele passa a se encontrar pessoalmente com os Mahatmas. Em carne e osso, ele encontra os Mahatmas. Conversa, bate papo. Os Mahatmas passam vários ensinamentos para ele. Numa dessas viagens pelo mundo astral, ele vai se deslocar até aos Himalaias, a maior cadeia montanhosa do planeta. No sopé de uma dessas montanhas, ele vai encontrar ninguém mais, ninguém menos do que o mestre Kuthumi. Ele conversa com o mestre Kuthumi. Ele vê a casa do mestre Kuthumi. E do lado, em frente à casa do mestre Kuthumi, há a casa do mestre Moria. Ele começa a dar uma volta pelas redondezas e descobre uma passagem subterrânea. Essa passagem subterrânea muito bem escondida, de difícil acesso, perigoso acesso, e essa passagem subterrânea dá numa cidade escondida, numa cidade oculta, provavelmente a cidade de Shambhala. Provavelmente. Um rapaz extremamente jovem, marcado por um passado religioso, no qual ele tinha visões de seres especiais, seres sobrenaturais. Um rapaz
maior sonho era encontrar-se com esses seres ficcionais criados pela Madame Blavatsky. Um rapaz com um grande desejo de crer. Essa história não poderia acabar bem. E não vai acabar bem. Mas sobre isso nós falaremos nos próximos 2 vídeos que virão.